Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2024 do fundo RECT 11, fundo de lajes corporativas. Então a gente vai ver aqui, como é que foi o fundo aí no mês de junho, né? Teve até um fato relevante aí hoje que saiu mais uma alocação aí, mais um inquilino novo dentro do portfólio, então reduzindo a vacância do fundo. Então a gente vai ver algumas informações atualizadas do RECT 11, beleza? E é isso aí, se você gosta desse tipo de assunto, então não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, tá? Esse ano de 2024 aí que a gente está com o objetivo de chegar a 10 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, beleza? Vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram. Também se inscreva lá no link, o grupo é aberto e você pode falar com qualquer pessoa, né? Inclusive comigo lá dentro do grupo, beleza? Vamos lá então para o relatório do RECT 11. Vamos lá ver como é que aqui o RECT 11 se comportou nesse mês de junho, beleza? Então, para quem não conhece, é um fundo de lajes corporativas, né? Que está bem descontado aí no mercado. Algumas informações aqui do fundo, ó. Fundo aqui, ó, BR Trust é a administradora, a REC Gestão de Recursos é a consultora ou a gestora, né? Que a gente costuma falar. A rentabilidade-alvo é o CDI, então a gente vai ver se ele está cumprindo essa regra aí do CDI, beleza? Patrimônio líquido do fundo aqui, ó, 785 milhões de reais. Esse é o valor patrimonial, beleza? E o valor de mercado, ó, quase 300 milhões. Então, fundo aí muito abaixo. A gente verifica aqui pelo valor da cota, o valor patrimonial da cota é 91,94 e atualmente está 34,88. O preço está mais ou menos esse aí mesmo no mercado, agora aí nessa segunda semana de junho. E eu tenho esse fundo na minha carteira já há quase 4 anos, tenho esse fundo na minha carteira. Meu preço médio está em torno de R$ 60, né? Tem aí em torno de 100 cotas do RECT 11, né? E mantém na carteira aí fundo que tem bons imóveis, né? Mas tem sofrido aí com relação a alguns contratos, né? Algumas carências aí a gente verifica aí muitos contratos com carência longa e o fundo tem ainda uma alavancagem que ele está tentando reduzir aí. A gente viu no relatório anterior, inclusive, que ele está tentando reduzir essa alavancagem com venda de alguns dos imóveis aí para poder aí tentar quitar essa dívida aí que gera uma despesa financeira muito grande para o fundo aí todos os meses. E o que a gente verifica aqui, né, em relação às taxas, nada mudou, né, 1,17%. As taxas não tem taxa de performance, é um fundo de prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral, e tem atualmente 61 mil cotistas. A gente vai ver se essa quantidade reduziu, né? Tem reduzido aí já meses a mês, né? Tem reduzido a quantidade de cotistas. Vamos ver se também reduziu nesse mês de junho, de maio para junho. O que ele fala aqui a respeito da distribuição, né? Resultado do mês, fundo distribuirá mais de 3,1 milhões de reais, que deu aí 37 centavos por cota, né? Mais de 1% de dividend yield com base no valor de mercado, né? Dá 1,07% com base no valor de mercado e que dá aí um dividend yield também, com base no valor de mercado, de mais de 12,8%, que comparando com o CDI, dá em torno de 160% do CDI líquido de tributo, porque o fundo é isento de imposto de renda. E o resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 4,67, o fundo tem desde maio de 2019, né? Então nesse período aí até junho de 24, 36,5% de montante acumulado, comparando aqui com a cota 100, né? O fundo é na cota 100, apesar desse preço aqui, o fundo é um fundo na base 100. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Aqui está o vídeo dos ativos, né? Você vai verificar o porquê que eu permaneço no fundo. O fundo tem ativos aqui excelentes, bem localizados, né? O único que está sofrendo bastante aqui é os que está lá em Alphaville, igual o Evolution Corporate, né? Tem aqui também o Complexo Madeira, que na época que o fundo tinha, inclusive esse Canopus também, na época que o fundo adquiriu o fundo ainda estava bombando, né, lá em Alphaville, então, e o que a gente verificou na pandemia é que muitos fundos aí que têm imóveis lá, têm sofrido bastante desde 2020.
com a vacância elevada da região lá de Alphaville. Bom, ele fala aqui sobre a venda, ó, teve venda de ativos no Parque na Costa, venda do quinto e do sexto pavimento no dia 20 de junho, celebrou então essa venda, tá? Quinto e sexto andares, os imóveis foram vendidos por um pouco mais de 12 milhões de reais, vão ser pagos em 180 meses. Fluxo de pagamento aí contempla um sinal de R$ 500 mil e parcelas de em torno de R$ 88 mil e anuais de 320. Isso tudo, claro, vai ser ajustado, atualizado, né? Cada parcela ali tem aquelas atualizações, né? Pelo menos pela inflação, né? As parcelas são atualizadas. Então, essa aqui é a parcela inicial praticamente, né? E o fundo que na totalidade do sinal recebido e as parcelas mensais anuais serão utilizadas para reduzir o passivo do fundo. Então esse é o objetivo, né? Vamos já acompanhar essa redução desses passivos aí do fundo. O fundo está com passivos ainda bem altos aí, né? E o valor da venda próximo ao custo de caixa era em torno de 12 milhões de reais também, 11,9 milhões, e o fundo vendeu por 12, então não teve ali ganhos de capital, praticamente, não teve nenhum ganhos ali para ser praticamente jogado aí para o resultado, então não vai ter aí algum aumento de distribuição por conta dessa venda desse imóvel, né? Então, ele fala que também a respeito do contrato de locação dos imóveis celebrado com a Verresque, Sociedade de Advogados, então com a venda foi destratado, né? E vai ser feito um outro contrato aí com quem adquiriu, né, esses dois andares aí, esses dois pavimentos lá do Parque na Costa. Ele fala aqui sobre a alteração na operação da securitização do CRI da Barra. Então, 21 de junho, ele aprovou, foi aprovado em Assembleia Geral, né, mudanças nas operações. Então, está aqui a concessão de novamente carência de 12 meses a partir de julho. Então, o fundo tentando postergar essa dívida, né? E postergando, na verdade, não tentando, né? Postergando o saldo devedor desse edifício Barra da Tijuca, que apesar de tudo, ele está bem ocupado ali, com mais de 92% de ocupação, né? E ele então negociou aí uma carência de 12 meses a partir de julho para pagamento da amortização, ou seja, os juros vai continuar a ser pagos e vai para o resultado do fundo. A amortização que sai do caixa do fundo, né, sem ser o caixa dos resultados aí, né? E dos resultados, o que ele pode amortizar é só os 5% que não é obrigatório fazer a distribuição, o restante tem que sair do caixa realmente do fundo. E durante o período de 12 meses da carência da amortização, o fundo realizará um pagamento mensal de R$ 1.355.000, né? Então vai ser pago para pagar os juros dessa, dessa operação, né? Valor atualizado mensalmente também pelo IPCA. Então, fundo negociando aí, postergando a dívida, né? Para até dar um respiro para o fundo conseguir vender os ativos, né? E aqui também, ó, venda de ativos e gerenciamento de passivos do fundo. O fundo tem a intenção de vender os ativos, né? Parque Cidade Corporate, valor mínimo é 85 milhões, então já vendeu aí dois pavimentos, né? Como a gente viu lá aqui em cima. Foram dois pavimentos. Não, esse aqui é o Parque Ana Costa, né? Esse aqui é o Parque Cidade. Então, esse aqui também o fundo está querendo vender. E o Torre Rio Claro Cidade Matarazzo também por 88 milhões. Nessa soma aqui, o fundo consegue praticamente liquidar o passivo do fundo, claro, pagando à vista. Tem aquele descontinho, né? Aquele jeito aí de dar um abatimento e o fundo praticamente reduz o passivo total do fundo. Locação dos espaços vagos, o fundo continua aí fazendo as suas prospecções e o resultado acumulado do fundo está equivalente aí a em torno de 20 centavos por cota, beleza? Vamos continuar aqui então. Aqui é o detalhamento dos passivos, tá? Não mudou muita coisa aqui do que eu já expliquei, do que eu já falei dos últimos relatórios, tá? Então ele explica aqui a questão dos 5% dos resultados que pode ser utilizados para amortização, o que o fundo então colocou como carência é essa parte aqui, ó, dos 79 milhões do CRI Barra, então jogou para frente aí, né? E vai pagar somente a parte dos juros remuneratórios. E aqui também não tiveram modificações, o fundo, né, vendeu aí alguns imóveis, reduziu um pouquinho o patrimônio do fundo aqui,
né? 942 milhões agora em imóveis, 971 no total de ativos, né? Reduziu aqui em torno de 12 milhões. Não tiveram alterações aqui referentes aos percentuais praticamente. E o que a gente verifica aqui na distribuição acumulada, né? O fundo está perdendo para o CDI. Está perdendo para o CDI 36,5% da distribuição e o CDI quase 40% nesse período aqui de existência do fundo. Tá? Essa é a rentabilidade alvo, o fundo não tem alcançado então a rentabilidade alvo, mas se comparado com o CDI após imposto de renda, ele tem alcançado. Mas o que vale acho que é esse aqui, né? Então o fundo não tem alcançado. E o fundo está tentando reduzir essas alavancagens aqui, ó, essas dívidas indexadas pelo IPCA, então dívidas aqui altíssimas, né, que consome bastante aí o resultado do fundo. Mais para baixo tem aqui o patrimônio, não teve aqui essas alterações que vai se refletir a partir de julho, né, a redução lá dos 12 milhões, que não vai ter muita alteração aqui. Aqui a distribuição, o fundo distribuiu aí praticamente o mesmo valor dos últimos 3 meses, 37 centavos, e o que ele já distribuiu em 2024, R$ 2,27. Esse aqui é o portfólio do fundo, então o que vai alterar praticamente aqui no Parque na Costa são aqueles contratos aqui de algumas empresas que estavam ligadas lá ao quinto e o sexto pavimento, como ele já falou lá em cima, né? O restante aqui a gente verifica, onde o fundo buscou a amortização no Barra da Tijuca, está com 92% de ocupação. Eu acho que se fosse só ele, não teria problema em quitar, continuar a pagar ali a dívida do imóvel, né? Mas a vacância do fundo está em torno de 10%, agora reduziu um pouquinho, né? Foi um fato relevante que saiu hoje, dia 11 de julho, mas as outras vacâncias aqui, por exemplo, aqui o maior que é a do Canopus, né? Então acaba aqui o fundo e as carências, né, dos contratos novos, né, os descontos, acaba prejudicando aí o caixa do fundo, né? Mas o fundo tem tentado aí postergar essas dívidas até mesmo para poder ultrapassar o período de carência dos contratos, né? E dos descontos e conseguir aí quitar ter um fluxo financeiro um pouco mais saudável. Aqui não tiveram muitas modificações, o que vai ter só para julho é a mudança na taxa de ocupação, que vai para em torno de 91%, depois de uma alocação de hoje, como eu já falei. Eh, Aqui ainda continua sendo a Elo Participações o maior ocupante, né? 13,5% da área bruta locável, inclusive já postergou o seu contrato, né? Aqui é o histórico do fundo, também não tiveram alterações relevantes aqui em relação ao último relatório, e essa é a DRE gerencial do fundo mantendo um nível de receitas aqui equilibrado, ó. Claro que isso aqui é, é por competência, tá? Não é o regime de caixa esse aqui, por isso que ele está aqui bem equilibrado, inclusive, né? Mas acho que o fundo não está tendo muito problemas ali, não está tendo problemas de inadimplência. O que a gente verifica aqui é que as despesas financeiras, como eu falei, é o que consome mais, né? 1.700.000 reais, vai reduzir para em torno de 1.400.000, né? Pelo que falou lá. E o resultado com propriedade foi mais de 4 milhões de reais, isso pelo regime de competência, o que deu um resultado de 3,3 milhões pelo lucro líquido pelo regime de competência, depois de tirada aqui as receitas e despesas não operacionais. E no lucro líquido pelo regime de caixa, que é o que vale para a distribuição, o fundo teve 3,2 reais, distribuiu 3.190.000 reais, acumulou um pouquinho. E no acumulado dos últimos 12 meses, ó, o fundo tem tido resultados de caixa maior do que a distribuição, e essa é a intenção do fundo, né? Apesar de estar estar distribuindo muito menos do que ele distribuía aí anos atrás, e isso reflete no valor da cota, né? Acaba refletindo aí no valor da cota, porque muitos, né, a maioria que investe em FII busca realmente uma renda passiva, né? Então, acaba que o preço vai seguir o valor da cota aí, eh, né, ali sem sombra de dúvida. Aqui a receita potencial do fundo, o fundo está muito próximo dessa receita potencial aqui, né, de 5,8, 5,9 milhões, como a gente verifica aqui, 5,6, né, 5,7. Então está muito próxima, né? O que faz aqui com o fundo que a gente verifica que são realmente as carências, né? Os descontos dados em alguns contratos, ao meu ver. Aqui são os imóveis aqui, todas as características de cada um, contratos, né? Cap rate, retorno e tudo mais, valor de aquisição,
né, a área local total adquirida, né, a participação que o fundo tem em cada um desses imóveis. E o que a gente verifica aqui também dentro da liquidez, o fundo teve uma liquidez aí de 6,7 milhões de reais de volume de negociação, é uma média diária de 336 mil, muito baixa, né? É porque também a cota está bem baixa aqui, né? Então acaba que também reduz a média de liquidez. Se aí tivesse próximo valor patrimonial, aqui chegaria a quase R$ 1 milhão de liquidez média diária, tá? E aqui ó, a gente viu que a cota chegou a 33,68. Inclusive eu peguei algumas cotas aí abaixo dos R$ 34, né? Porque teve uma baixa aí bem relevante no final de junho. E o que a gente verifica aqui, né, o estagiário que não atualizou, né, o que a gente verifica aqui o mês de junho, mas a gente viu lá que o mês de junho foi de 61 mil cotistas, tá? Mês de junho, mas o estagiário aqui não atualizou e reduziu em torno de 1.200 cotistas de maio para junho. Essa aqui, então, é mais uma redução na quantidade de cotistas. Bom, é isso então, o relatório gerencial do RECT 11, né? O RECT aí procurando reduzir a despesa financeira, o fundo ainda está ainda num sofrimento aí com relação às suas receitas, né? Basicamente ele é impactado pela despesa financeira, né? Do fundo, que ainda é bem alta, e o fundo tem procurado aí vender alguns imóveis, né? Tá vendo uma oportunidade agora de vender os imóveis para poder aí liquidar parte desse passivo, né. Eu sigo aí cotista do fundo, né, não tenho por que vender. Eu acho que eu vejo que o fundo tem bons imóveis, então numa perspectiva mais futura aí de 2, 3 anos, o fundo possa ser que se recupere um pouco e a renda pelo valor de mercado, o fundo está ainda bem interessante. O que a gente verifica que adquirido a valor de mercado, a renda está em torno de 1% ao mês, né, visto que, essa distribuição está saudável e inclusive tem meses que o fundo acumula ali os resultados. Então, no meu ver, a preço de mercado está bem atrativo, né. O meu preço médio está em torno de R$ 60, eu sigo comprando aí o fundo, tenho quase 100 cotas aí praticamente do RECT 11. Beleza? Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, isso está dentro da minha estratégia, já invisto no fundo há mais de 4 anos, mas se você ainda não tem o fundo, né, e não tem interesse, né, tá vendo aí muita gente sair do fundo, realmente busca aquilo que siga a sua estratégia de investimento, beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.